A paz do Senhor, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Elisa Ribeiro, estou professora da classe de 6 anos no Tempo Central e também estou professora na congregação AD Manancial. Quero mandar um abraço para o meu pastor Ednei Reza, minha pastora Ana Lúcia, aos meus alunos, os professores da AD Manancial. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente. É uma satisfação estarmos juntos, unidos num só propósito para o reino do Senhor. E nós estamos na nossa 9ª lição. Que bênção! Estamos já caminhando para o final do nosso trimestre, no primeiro trimestre de 2024. E nós estamos estudando os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, Crescendo em Sabedoria, a revista Jardim de Infância, faixa etária de 4 a 6 aninhos. E nós estamos na lição de número 9, e o tema desta lição, é tempo para tudo. Quando a gente fala de tempo, a gente lembra de quê, professor? A gente lembra do relógio, isso. A gente lembra do relógio. E aí, o nosso tema, ele fala sobre o tempo. E nós vamos já falar mais sobre esse relógio. E o nosso Guardando no Coração. A nossa revista, ela sugere que nós façamos um mobile. E aí eu trouxe aqui para vocês. Ela sugere que nós façamos uma nuvem, deixa eu arredar para cá, e colocamos o versículo, o Guardando no Coração, que está lá em Eclesiastes 3:1. E aí eu trouxe aqui para vocês uma nuvem em EVA, o EVA atoalhado. Então, como você pode ver, eu coloquei aqui: há tempo para tudo debaixo do céu, tá? Só que tem um detalhe, eu fiquei pensando e pedi ajuda para o meu anjo, para o Espírito Santo me iluminar, e veio uma ideia de colocar um velcro, tá? Então, todas as nuvenzinhas, elas têm velcro. E aí você pode embaralhar, né? Você pode embaralhar, e aí a criança, na hora da aula, ela vai ter que colocar esse versículo em ordem, tá? E é uma forma de a criança memorizar, olha, tá? Bem simples mesmo de fazer. E aí, olha como ficou. E aí a criança ela vai ter que colocar em ordem as nuvenzinhas, ou seja, o versículo. Aqui, tá? Então, como você pode perceber, está tudo embaralhado, né? E aí a criança e é uma forma de ela fixar esse guardando no coração. Esse versículo, você tá vendo? Então, é uma sugestão, eu coloquei num suporte aqui para eu poder mostrar para vocês, mas é isso, é o EVA, o fio de nylon para ficar essa transparência, e as nuvenzinhas e o velcro, para você poder fazer essa dinâmica de memorização. Eu achei muito importante, porque eles, brincando de organizar, eles vão aprendendo. Então, essa sugestão da nossa revista sobre o Guardando no Coração, a construção desse móvel. A gente olha e pensa que é complicado, mas a gente vai com jeitinho, vai aprimorando e vai fazendo, e o Senhor vai nos orientando, o Espírito Santo nos ajudando e os nossos anjos nos ajudando também. Então, essa aqui é a sugestão do Guardando no Coração. Gostaram, professor? Se você gostou, vá lá no nosso vídeo, curta, compartilhe com o seu amigo que é professor também, se inscreva no canal, dê um joinha lá, comente lá.
no nosso vídeo. Diga se você gostou. Se você não gostou, diga também, mas faça alguma coisa. Não fique parado. Amém? Então, o nosso objetivo ressaltar a importância de deixarmos um tempo para as coisas de Deus. Então, é muito importante, professor, você ressaltar para o seu aluno que assim como para aquela criança, que assim como ela precisa brincar, assim como ela gosta de assistir televisão, assim como ela gosta de estudar, de jogar, não é verdade? As crianças hoje, desde pequenininhas, já começam a ter aquele manuseio no celular, às vezes até melhor que a gente. Então, é importante a gente deixar na mente delas que precisamos também deixar um tempo para estar com Deus, tá, professor? E os recursos que nós temos hoje. A revista, ela sugere que nós façamos uma torre, tá? Uma torre de copos. E aí eu tinha esses copos em casa e o que eu fiz? Pode ser o copo colorido, se você já tem, ótimo, você só faz colar. Mas se você não tem um copo colorido, você pode fazer como eu fiz. Eu peguei o copinho branco e encapei com papel. Pode ser o papel A4 colorido, que ele é mole, dá para você encapar. Eu encapei em 2 cores, tá? E aí você vai falar para a criança durante a lição e você vai fazer a torre, que há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar, olha, e você vai fazendo a torre. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de abraçar, e aí você vai montando e eles vão te ajudando. E há tempo de deixar de abraçar. Há tempo de calar. E há tempo de falar. Quem gosta de falar? Eu gosto de falar. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, a revista ela nos sugere essa torre de copos. E eu achei muito legal porque a questão do colorido chama a atenção das crianças. E como a gente vai falar também de tempo, eu trouxe aqui para vocês esse relógio, tá? E esse relógio, ele tem 2 faces. Ele tem esse relógio também, tá? Então, esse relógio, a gente diz que é um relógio maluco. Por quê? Porque é um relógio que muitas das vezes não quer esperar o tempo de Deus. Às vezes a gente, com a nossa liberdade, com o nosso livre-arbítrio, a gente quer fazer as coisas no nosso tempo. E aí olha como o nosso relógio fica, tá? E o relógio de Deus não, o relógio de Deus é tudo no seu tempo certo, tudo no seu tempo certo, que nós aprendemos aqui com essa torre de copos. Mas aí, professor, eu não sei fazer. Mas aí vai estar lá na descrição do vídeo, olha. Você pode ir lá na descrição do vídeo, vai estar para você poder imprimir e trabalhar na sua classe. Olha, esse relógio também é um relógio que não está seguindo o tempo de Deus, que é muitas das vezes as nossas atitudes. Então, tem esse relógio. Eu trouxe também esse aqui, esse relógio que ele fala justamente do versículo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E aqui está falando o tempo que nós temos para fazer as coisas, né? Nós temos tempo para brincar, nós temos tempo para passear, nós temos tempo de ir à escola. E então você pode usar também, imprimir e usar na sua aula. E vai também estar lá na descrição do vídeo, tá bom? Eu trouxe aqui também para vocês, como a gente está falando de tempo, eu trouxe aqui para vocês esse relógio das emoções. E é interessante a gente chegar na classe
e perguntar para as crianças, né? Receber com aquele carinho, aquela alegria. E aí você mostra para elas e pergunta: como é que você está hoje? E lá nesse relógio das emoções, ela vai apontar se ela está alegre, se ela está triste, se ela está com raiva. E ali, com essa atividade, você consegue trabalhar a questão do emocional daquela criança. E é muito importante a gente saber, apesar que criança é muito fácil a gente detectar, né? Como é que elas estão, que elas são muito transparentes. Mas é legal esse aqui porque é uma forma lúdica de você trabalhar. E às vezes elas são tão fechadas, mas com esse recurso elas conseguem expressar o que estão sentindo. E isso é muito valioso para o nosso trabalho, para a gente poder conhecer melhor o nosso aluno. Então, isso aqui é uma sugestão também que eu trouxe para vocês, tá? E aí, a nossa história, ela fala sobre o tempo. E aí, professor, no momento que você for contar, é importante você sempre enfatizar que nós temos 24 horas no dia, não é verdade? 24 horas. Mas essas 24 horas, elas passam de forma diferente para cada pessoa. Então, cada pessoa tem a sua maneira de gerir o seu tempo. Tem pessoas que acordam bem cedo e já fazem bastante coisa desde 5 da manhã e já às vezes já vão para a academia. Então, as 24 horas elas passam de forma diferente para cada um. E é bom você enfatizar isso para a sua criança. E aqui na nossa torre diz que há tempo de nascer. E aí você vai falar para aquela criança, né? Quantos anos você tem? Ele vai falar: eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6. E aí você vai dizer que assim como nós nascemos, também nasce os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas amizades, mas também nasce medo, também nasce a insegurança, nasce os traumas. Mas a gente precisa sempre ter no coração a esperança, né? A esperança do nosso chamado. Nós, enquanto professores, também temos nasce em nós também esses sentimentos. E a gente precisa ter no nosso coração a esperança do nosso chamado. E aí, onde é que eu consigo? Onde é que nós conseguimos, professor? É lá no lugar secreto, o lugar de oração. É ali onde você vai conversar com Deus e colocar diante dele seu ministério, seus dons, os seus sonhos. E aí o Senhor vai nos orientando. Então é importante você falar enquanto isso para a criança sobre a questão do nascer. E também há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? E se eu perguntar para você, você está preparado para morrer? E aí você vai falar: ai, não, às vezes a gente nem gosta de pensar nisso, né? Mas aí tem uma música que diz que a gente deveria viver como se não houvesse amanhã. Você já ouviu essa música? Mas pensando bem, nós deveríamos viver sim pensando no amanhã. Por quê? Pensando na eternidade. Onde é que você passará a sua eternidade? Aí você coloca para a criança também, para que ele possa refletir e possa explicar para ele o que é a eternidade. E a gente coloca para eles que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E muitas das vezes nós precisamos que morra também em nós o quê, professor? O egoísmo, muitas das vezes a competição, os vícios, a inveja, o pecado, tá? Que deixa o nosso coração, olha, sujinho. E a gente coloca para a criança. Por quê? Porque Cristo vive em nós. E nós, lá em Filipenses 3, de 13 a 14, diz que precisamos lançar na cruz. Como é que nós vencemos, professora, isso? Lançando na cruz. Então, professor, você vai falar sobre o tempo de nascer e o tempo de morrer. Você vai também explicar para a criança que há tempo de plantar. E aí você diz: alguém já plantou? Às vezes a gente tem trabalho na escola que eles precisam levar muda, que eles precisam fazer uma plantação. E aí você fala que o plantar, ele requer o quê, professor? Cuidado, ele requer a semente certa na terra certa. E aí, quando a gente traz para
para o mundo espiritual, a gente está falando também de plantar o quê? Os dons, os talentos que Deus nos deu, também são sementes. E aí eu quero lhe perguntar, professor, você plantou essa semente em terra fértil ou você jogou de qualquer forma? Então a gente precisa parar e refletir também sobre a questão do plantar. E o que eu estou plantando na vida do meu aluno? O que eu estou plantando na vida do meu próximo? Eu estou plantando amor, eu estou plantando palavras de bênção. A Bíblia diz que a língua ela tem poder de vida e de morte. Então, o que você está plantando na vida do seu próximo, do seu vizinho, do seu colega? E você coloca para a criança. O meu aluno da congregação, o nome dele é Samuel. E aí, a lição passada, nós estávamos falando sobre o temperamento. E aí, o meu esposo estava dando aula e ele disse assim, e perguntou se ele tinha assim, o domínio, né, falando dos dons, o domínio próprio, a questão do perdão. E ele disse que ele já perdoou, porque um amigo dele bateu nele na escola, e ele olhou para o amigo dele e disse, eu te perdoo, por que você me bateu? Então isso me marcou, porque meu esposo contando essa experiência, e para você ver a palavra que ele teve naquele momento, ele poderia ter revidado, como uma criança de 9 anos, que ele tem 9 ou 10. Mas ali naquele momento ele disse, não, eu te perdoo porque você me bateu, eu te perdoo. Então, a nossa língua ela tem o poder de vida e tem o poder de morte. Então, a gente precisa estar abençoando, estar desejando para o nosso irmão, desejando para o nosso próximo coisas boas, né? E também há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de colher. Existem muitas sementes que muitas das vezes nós plantamos, às vezes sem perceber, que são sementes como raiva, como ódio, como rancor, e às vezes a gente precisa colher, arrancar essas sementes e jogar fora. E como é que eu vou conseguir? Você fala para a criança, professor, que é através do Espírito Santo de Deus, ele que vai nos conduzir, vai nos orientar, vai nos ajudar a arrancar essas sementes e jogar fora, que muitas das vezes plantamos sem perceber, tá? E o Espírito Santo, ele vai nos orientar. E aí você pode estar trabalhando com ele, falando do abraçar, né? Você pode estar falando sobre o deixar de abraçar. E assim, até você completar a sua torre. Há tempo de calar, há tempo de falar. Muitas das vezes a gente quer falar e esquece que tem tempo que a gente precisa calar. Deixar claro isso para os nossos alunos. Há tempo de guerra, há tempo de paz, e há tempo de chorar, e há tempo de sorrir. Então é importante a gente trabalhar cada uma dessas objeções. E aqui também na nossa revista, ela fala sobre, como eu falei para vocês, o relógio, né, que o tempo marca segundos, minutos e horas. E tudo que fazemos ou que iremos fazer, é importante a gente retratar isso. Salomão também falou que tudo neste mundo tem o seu tempo. E aí eu trouxe esse globo para vocês. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Então, nós podemos imaginar Deus, o Criador do universo, com o seu grande relógio marcando a hora certa para todas as coisas que existem na face da Terra. E aí você pode, não tem um globo, você pode também imprimir a forma. Eu vou colocar também na descrição do vídeo a impressão de uma foto do globo, que também você pode usar na sua aula. E aí você também pode usar as torres dos copos. E uma coisa muito interessante que é importante ressaltar, professor, que Deus sabe o dia e a hora que as coisas vão acontecer. Pois a Bíblia diz que Ele conhece a vida das pessoas, dos animais, desde o nascimento até a sua morte. E Ele sabe o dia em que eu e você nascemos e como nós
vivemos, Ele sabe. Ele conhece o nosso comportamento com os nossos pais. Muitas das vezes você não quer falar, mas aí Deus conhece. Não adianta você querer falar que muitas das vezes você não age de uma forma e Deus está olhando lá de cima e diz, olha, ele está mentindo, tá? E olha o que a mentira deixa o nosso coração o quê? Sujinho, né? Então, e aqui também uma coisa que eu achei interessante ressaltar é que Deus sabe tudo o que acontece conosco. Não precisamos ficar com medo das coisas ruins que possam acontecer, mas confiar que a nossa vida e a nossa família estão em todo o tempo seguros na mão do Senhor. Então ressalte isso para a criança, ela crer e confiar e já acreditar que Deus está ali do lado dela em todos os momentos. E aí, como eu falei no início, é tempo, criança, é tempo de brincar, é tempo de ver TV, é tempo de ficar no celular, muitas das vezes, se divertir, não é verdade? Mas nós não podemos deixar de ter um tempo com Deus, criança. E você ressalta, professor, através de como? Vamos usar o nosso tempo, a aplicação da história diz assim, vamos usar o nosso tempo com sabedoria, estudando, ajudando a mamãe nas tarefas de casa, descansando, brincando, passeando, mas também o quê? Orando. Olha, lendo a Bíblia, ouvindo músicas que falam de Jesus. Isso será muito legal e deixará o coração de Deus muito feliz. Então, querido professor, que lição maravilhosa. E também nós aprendemos, né? A gente passa, mas também a gente aprende. E aqui na nossa atividade que a revista sugere, ela sugere que as crianças pintem o relógio. E eu trouxe na folha, mas aí você pode colar no papel cartão, que ele vai ficar mais durinho, tá? E aí elas vão pintar e vão colocar no braço. E aqui nesse relógio está o versículo, guardando no coração, Eclesiastes 3:1. E aí é a atividade que a revista sugere. Isso aqui também vai estar na descrição do vídeo, você pode entrar e imprimir para fazer na sua classe, tá? Então, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer ao nosso diretor, o nosso irmão Gustavo Maranhão, que está ali concentrado, Deus abençoe. E deixar um grande abraço a todos os professores dessa escola maravilhosa, que é a Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.